Quero convidar a amada igreja que abram suas Bíblias. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler e os irmãos atentem para a leitura que farei da palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados irmãos, quando olhamos para a primeira sessão da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 até o 3, 21, Paulo mostra que não há um justo sequer. Todos são culpados diante de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós olhamos na segunda sessão da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, 25, Deus, ele fez provisão de justiça para o pecador em Cristo Jesus. E que é por meio da fé que o pecador pode usufruir da justiça de Cristo. A partir deste texto que acabamos de ler, Paulo passa a mostrar o que acontece ao pecador que se entrega em arrependimento e fé, recebendo esta justiça providenciada por Deus. Justificação é o ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada. E recebida só pela fé, é que possamos e podemos ter paz com Deus. Eu quero pensar com você nesta noite, bênçãos que advêm
de um coração justificado. Justificado mediante a fé, nós podemos ter paz com Deus. Aqueles que recebem a justiça de Deus pela fé, eles passam a desfrutar da paz com Deus. Paulo, aqui no versículo 1 do capítulo 5, ele está referindo-se ao relacionamento da comunhão do pecador com o Senhor. O homem pecador, sendo injusto, ele estava numa relação oposta com Deus Santo. O pecado quebrou a sua comunhão com Deus e afastou da comunhão com Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando o pecador recebe a justiça de Cristo, quando ele é justificado por meio da fé, uma nova relação se estabelece entre ele e Deus. É restaurada a comunhão dele com Deus. Todos os obstáculos entre ele e Deus, todas as barreiras entre ele e Deus são removidas e a paz se estabelece, a paz é restabelecida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu e você só podemos viver em paz se nós estivermos reconciliados com Deus. Só podemos experimentar uma paz imensurável, que a nossa mente é incapaz de mensurar, de medir, se estivermos vivendo essa justificação pela fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Bênçãos que advêm de um coração justificado. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, versículo 1. A graça de Deus, livremente, ela provê e oferece aos pecadores um mediador. E através desse mediador, a salvação vem por meio dele, exigindo a fé como condição para que ele se interesse por nós, miseráveis pecadores. Ele promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé, com todas as demais graças salvadoras, para o habilitar a praticar a santa obediência a esse Cristo, como evidência da sinceridade da sua fé, como obediência e evidência da sinceridade da sua justificação diante de Deus. Essa fé e essa gratidão para com Deus é o caminho que Deus designou para a salvação. Como você encontra lá na confissão, no Catecismo Maior de Westminster. Recebendo a justiça de Deus pela fé, temos a graça de Deus, na qual estamos firmes, quando vestidos com nossa própria justiça, somos rebeldes contra Deus. Versículo 2 do capítulo 5. Quando vestidos com nossa justiça, somos rebeldes e a ira de Deus permanece em nós. Efésios 2, versículo 3. Justificados, pois, mediante a fé, temos acesso à graça de Deus. Temos acesso às bênçãos de Deus. Acesso à graça é a certeza que nós podemos desfrutar de toda a sorte de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Nós podemos desfrutar. Irmãos queridos, antes perdidos, antes mortos em nossos delitos e pecados, agora justificados mediante a fé, nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Nesta graça, nós estamos firmes, justificados por Deus mediante a fé.
somos introduzidos na esfera da graça de maneira definitiva. Justificados, nós podemos adentrar a esfera da graça sem correr risco de perder essa graça, porque uma vez salvos, salvos para sempre. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos acesso à graça de Deus, ao favor imerecido de toda sorte de bênçãos, ser canalizados nas nossas vidas e desfrutar delas eternamente, aqui e agora e eternamente. Quando nós olhamos para o texto, justificados mediante a fé, bênçãos que advêm do coração justificado, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos acesso à graça de Deus. Justificados mediante a fé, nós temos esperança da glória. Recebido a justiça de Cristo, nós nos gloriamos na esperança da glória. A esperança aponta para algo futuro, algo que está por vir, algo glorioso, maravilhoso. Passamos a viver neste mundo, os justificados com os olhos no futuro, com os olhos nessa glória que está por vir. Nós passamos a viver nesse mundo justificado pela fé, com nossos olhos voltados para a glória que está por vir, aguardando essa esperança da glória de Deus. Glória de Deus é a manifestação futura de nosso Redentor. Ele se manifestou em seu estado de humilhação, despido de sua glória. Ele haverá de manifestar segunda vez em poder e glória para levar a sua igreja a viver eternamente com ele. O cristão justificado mediante a fé, ele vive ansiando por esta manifestação da glória de Deus, porque ele deposita a sua esperança e a sua confiança nessa glória por vir. Esse é o alvo da vida cristã, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. A graça de Deus se manifestou salvadora, a fim de que vivêssemos aguardando a bendita manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A vida cristã, ela é caracterizada pela experiência bendita da manifestação da glória de Deus. Ser cristão é viver nessa expectativa de sermos glorificados. Ser cristão é viver na expectativa da volta de Cristo para subirmos com Ele e viver eternamente com Ele. Ser cristão é estarmos livres de toda humilhação. Ser cristão é sermos totalmente purificados de todas as consequências da queda e do pecado. Ser purificado dos desejos pecaminosos, dos sentimentos malignos. Irmãos, essas coisas não farão mais parte da nossa experiência. Todas as atitudes ímpias, todas as consequências desastrosas desaparecerão. Todas as atitudes ímpias, todos os relacionamentos serão perfeitamente harmônicos. Quando todas as nossas dores e enfermidades do corpo e da alma terão fim, a morte mais não existirá. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos queridos, na manifestação final do Senhor Jesus, todos nós veremos a sua glória. O cristão não apenas verá, mas ele será participante da glória de Cristo. Eu e você, justificados mediante a fé, nós seremos participantes dessa glória, dessa maravilhosa glória.
Uma vez justificado, o cristão passa a ser transformado de glória em glória, como está em Romanos 3:23. Uma vez justificados, e aguarda a sua participação na glória de Deus eterna. Justificados mediante a fé, passamos a viver neste mundo com os olhos na eternidade, na certeza de que vamos ver e participar da glória de Cristo. Bênçãos que advêm de um coração justificado. Justificado mediante a fé temos paz com Deus. Justificado mediante a fé temos acesso à graça de Deus. Justificados mediante a fé, esperamos, temos a esperança da glória de Deus. Recebido a justiça de Cristo, nós nos gloriamos na esperança da glória. Irmãos queridos, justificados mediante a fé, nós temos alegria nas tribulações. A vida neste mundo, irmãos, ela não é composta somente de coisas boas, mas também de coisas más, sombrias, tristes. Existem dias de céu azul e sol brilhante, mas existem dias nublados, de nuvens espessas. Existem dias de tempestades torrenciais. Existem dias que os problemas vêm em turma. É difícil nos conter as lágrimas, conter as dores. Mas a despeito destas coisas, nós nos alegramos no Senhor, como está escrito em Filipenses 4, versículo 4. Justificado mediante a fé, o cristão passa a se gloriar até mesmo nas próprias tribulações. Uma vida com os olhos postos na esperança da glória é a condição essencial para nos alegrarmos nas tribulações. Quando a esperança da glória é a base da nossa alegria, temos motivos para nos alegrar até em meio às tribulações. Porque consideramos frutos que ela produz em nossas vidas. É impossível, irmãos, vivenciar e desenvolver certas virtudes fora das tribulações. Quando nós olhamos para o versículo 3 do capítulo 5, é no contexto de tribulação que, justificados mediante a fé, nós perseveramos. Porque a nossa esperança não está nas coisas temporais, efêmeras, passageiras, mas está na glória por vir. E essa tribulação não pode ser maior do que a glória de Deus. As dores, as aflições diárias não podem ser maior do que a glória da esperança que está por vir para os justificados mediante a fé. É impossível virtudes como esperança, como perseverança, fora das tribulações, porque elas são frutos de uma vida de tribulação para os justificados mediante a fé. São virtudes que nos conduzem à maturidade espiritual. Assim como ourives tira a sujeira do ouro para ele ficar puro, assim as tribulações faz conosco, nos purificando, mas sermos mais dignos de Deus Santo, Santo, Santo. Irmãos queridos, capacidade
de manter-se firme, por sua vez, na perseverança ela produz experiência, nos dando a oportunidade de provar a autenticidade da nossa fé. Todos os momentos de deserto na vida do povo de Deus foi um momento de aprendizado, foi um momento de crescimento, foi escola, foi universidade na vida do povo, para que eles perseverassem, para que eles testificassem a sua fé, produzindo neles experiência. E a experiência, ela produz esperança da glória. Por que, irmãos, que ficamos abatidos tantas vezes? Por que ficamos entristecidos, deprimidos tantas vezes? Diante de tempos de tribulação. Porque tantas vezes nos falta alegria, irmãos. Alegria do povo de Deus. Por que será? Não será porque a igreja tem perdido de vista a esperança dessa glória? Não será porque nós temos baseado as nossas alegrias em bênçãos temporais, efêmeras, passageiras? As tribulações, irmãos, para aquele que faz da glória de Deus a sua alegria, como está em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios 10:31, são como dores de parto de uma mulher que está para dar à luz. Das dores, a mulher de parto, das dores dessa mulher são suportáveis e até motivo de alegria por causa do novo ser que ela trará ao mundo. Irmãos queridos, os sofrimentos presentes precisam ser vistos à luz da glória que está a caminho para os que foram justificados mediante a fé. Porque esta é a razão de estarmos aqui. E enquanto aqui estivermos, teremos tribulações sim, mas a nossa alegria está na esperança da glória que está por vir, que será manifesta na volta de Cristo Jesus. E essa esperança é que é a nossa alegria, mesmo em meio às tribulações, como está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Mas Paulo, no versículo 5 desse texto, ele mostra como podemos ter segurança dessa esperança da glória. Paulo está afirmando que aqueles que se fiam na esperança da glória, eles não serão decepcionados nem frustrados, pois não há a menor sombra de dúvidas de que a glória de Cristo será manifesta e revelada a nós. Ele está afirmando que nós podemos confiar na esperança da glória, porque ela está fundamentada, enraizada, embasada no imutável amor de Deus por pecadores miseráveis como eu e você. A nossa esperança está baseada no amor de quem não há variação, sombra de mudança. Do Deus que nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. O amor de Deus é visto na entrega do seu Filho. Como podemos ter esperança na glória que está por vir? Como podemos ter certeza? Justificados mediante a fé, nós podemos ter essa esperança, essa certeza
mediante o amor que é visto na entrega de seu Filho. Olha o que está no versículo 6 do texto que lemos. Uma garantia da esperança. No versículo 8. Deus ter entregue o seu próprio Filho em nosso lugar. Foi a prova mais objetiva, foi a prova mais cabal de um amor incondicional. Quando Deus entrega o seu Filho por nós, nós éramos seus inimigos, nós o afrontávamos com as nossas ações pecaminosas. Como está no versículo 7 e 10 desse texto, nós éramos seus inimigos. Mas Ele prova o seu amor. Ele dá a certeza, a convicção dessa esperança na glória que está por vir. Entregando o seu Filho por amor a mim e você. Essa é a garantia da esperança. Ele nos tratou de maneira tão graciosa, após entregar o seu Filho por nós. Muito mais Ele fará agora, uma vez que fomos reconciliados com Ele por meio da morte vicária de Cristo. Agora nós temos acesso a Ele, a sua graça. Se a morte de Cristo nos trouxe esse benefício, muito mais a sua vida nos beneficiará. Por causa de Cristo, nós podemos ter certeza do amor de Deus por nós. E podemos ter certeza dessa esperança, essa segurança, dessa esperança da glória. Mas não somente por entregar seu Filho. A nossa esperança da glória está fundamentada no imutável amor de Deus. Porque o amor de Deus é visto também na entrega do seu Espírito, como está no versículo 5. O fato de Deus ter dado o Espírito Santo é uma garantia do seu amor por nós. Consequentemente, uma garantia de que a nossa esperança não nos decepcionará. Justificado mediante a fé, Ele torna você, a mim, esse justificado, templo do seu Espírito, e Ele então nos une misticamente a Ele. Ele coloca o seu DNA em mim e você, para que nós sejamos separados como propriedade exclusiva dele. E esse Espírito testifica em nós de quem somos propriedade. Glória a Deus! A nossa esperança, a nossa segurança na glória está neste amor de Deus, na entrega do seu Espírito a nós. É o selo, é a marca de que somos propriedade exclusiva dele para a manifestação da sua glória. É o penhor da nossa herança. É a garantia do pagamento de uma dívida que eu e você não podíamos pagar. E foi paga no sacrifício vicário de Cristo na cruz, para que eu e você pudéssemos ter essa segurança da esperança da glória por vir. O Espírito, Ele derrama o amor em nosso coração, operando em nós, e nos dá essa certeza de que Deus nos ama, esse testemunho interno, como está escrito em Romanos 8,16. Ele comunica de maneira direta, de maneira precisa, imediata, a certeza de que Deus nos ama e que somos dele eternamente. Eu concluo. Bênçãos que advêm de um coração justificado. Justificados, pois, mediante a fé, passamos a desfrutar das bênçãos espirituais e da bendita certeza
de tudo aquilo que concerne a nossa salvação será consumado pelo grande amor de Deus, por meio da volta de Cristo pela segunda vez, para nos levar a viver eternamente com Ele. Submissos a Cristo em arrependimento e fé, nós nos tornamos seus amigos. Consequentemente, nós desfrutamos da paz com Ele. Uma paz imensurável. Nós vivemos na esperança da glória. Esta noite, eu convido você para colocar seus olhos na eternidade. Nesta noite eu convido você para tirar os olhos do mundo, para tirar os olhos das coisas efêmeras, passageiras. A dor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Coloque os olhos na eternidade. Tire-os do mundo. Invista a sua vida em antecipar a paz que excede todo entendimento que o justificado, mediante a fé, pode ter em Cristo, aqui e agora. A justiça e a retidão do reino de Cristo, em que viveremos na eternidade, ela começa aqui e agora. Aprenda com Cristo a se alegrar em meio às provações. Evite as murmurações em momentos difíceis e louve a Deus pelas oportunidades de crescimento espiritual. Na crise, tira o S e crie oportunidades para viver com os olhos fitos no futuro, da esperança, da glória que está por vir, que é incapaz de mensurarmos. Confie no amor de Deus. Confie no amor de Deus. Na cruz ele provou que ama você, que me ama. E o seu amor, o amor dele, ainda hoje, pode alcançar você que está vivendo momentos atribulados. E dá a você a esperança, a segurança na esperança da glória que está por vir. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe as nossas vidas. Bênçãos que advêm de um coração justificado. Você pode experimentar dessas bênçãos hoje, aqui e agora e eternamente. A esperança segura está no amor de Deus demonstrado na cruz. De fazer de você templo do Espírito e de dar o seu único filho por amor a você, para que você vivesse aqui, com o olho no futuro, dessa esperança que está por vir. Deus nos abençoe.